Muito bem, meus irmãos, nós vamos compartilhar agora o Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 6. João, capítulo 14, versículos 1 a 6. Eu quero pensar com os irmãos nessa noite sobre o tema Jesus, a fonte da paz. O texto nos diz assim, nós vamos ler na Nova Versão Internacional: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, estamos aqui na dependência do Senhor e do Teu Espírito. Lemos a Tua palavra e vamos agora compartilhar dela. Mas, ó Deus eterno, na nossa limitação humana, nós só podemos falar ou ouvir. Não podemos operar nenhuma transformação, nem nos outros, nem em nós mesmos. Então, ó Deus, dependemos do Teu Espírito para isso. Pedimos então ao Senhor que nos conduza, para que enquanto meditamos na Tua palavra, pregador e ouvintes sejam todos abençoados e transformados pelo Senhor, para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém? Jesus, a fonte da paz. Quando Jesus faz essa declaração aos seus discípulos, ele já está no final do seu ministério. Ele está reunido com os seus discípulos para comer com eles a última Páscoa e também para substituir o símbolo da Páscoa que simbolizava a libertação do povo de Israel lá do Egito, pelo símbolo da ceia, que é a libertação dos pecados para todos aqueles que ao longo da história, em todos os lugares, em todos os tempos, ouvindo o Evangelho, crescem e recebessem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Em questão de horas, Jesus seria preso e menos de 24 horas depois estaria morto e sepultado. Os discípulos, acostumados com a segurança e a proteção do Cristo vivo e fisicamente presente com eles, ficariam perdidos e desesperados, com um profundo sentimento de solidão. Desespero e solidão. Um fiel retrato da humanidade sem Deus. Era isso que os discípulos haveriam de experimentar naquele momento seguinte, até que Jesus ressuscitasse. Esse é o sentimento, ou esses são os sentimentos que marcam a humanidade sem Deus. Onde há solidão e onde há desespero, não há paz. Então, para que alguém possa desfrutar de paz em seu coração, ele não pode se sentir só. E ele precisa ter o seu coração inundado de esperança. Desespero é ausência de esperança. Onde há desespero, onde falta esperança, não há paz. Em sua palavra, Jesus nos revela que a paz não é função nem das riquezas que se possa ter e acumular, e nem de obras humanas, por mais religiosas, por mais santas que elas pareçam ser. Quando a Bíblia fala sobre boas obras, ela fala, por exemplo, sobre o que nós estamos fazendo aqui. Quando nós nos dispomos a nos reunir como igreja
e celebrarmos um culto a Deus, isso é boa obra. É algo que nós fazemos que demanda o nosso esforço, a nossa intenção, as nossas ações para alegrar o coração de Deus. São boas obras e não há nada de errado com elas. Mas a boa obra por si só, ela não pode nem salvar o homem e muito menos trazer ao seu coração a paz. A paz só é alcançada quando se deposita a fé no Filho de Deus. Jesus é a fonte da paz. E somente quando alguém recebe Jesus em seu coração, pode desfrutar da verdadeira paz, da paz que satisfaz. Os discípulos precisavam compreender que Jesus era muito mais que aquele corpo físico que os seus olhos podiam ver e suas mãos podiam tocar. Jesus é a manifestação do Deus infinito e eterno dentro do espaço e do tempo. Então, em algum momento, por amor a nós, o eterno todo-poderoso se diminuiu, se esvaziou para estar entre nós fisicamente. Mas isso não diminuiu a sua divindade. Ele continua sendo Deus, o Deus eterno. Seus discípulos precisavam experimentar isso, para que seus corações pudessem ser inundados de paz. Quem está em Jesus, e Jesus está nele, trocou o desespero pela esperança, a solidão pela comunhão eterna com o Deus que é eterno, e por causa disso, tem paz. Então, paz não é ausência de problemas. Paz é segurança num Deus que pode todas as coisas, mesmo quando estamos enfrentando problemas. Jesus é a fonte da paz. Por quê? Porque em Jesus o homem encontra a verdadeira direção espiritual. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus se apresenta como o caminho. Durante milênios, meus irmãos e amigos, da existência humana, o desenvolvimento social e científico praticamente engatinhavam. As coisas aconteciam de forma muito lenta, as mudanças eram muito lentas. Seria natural, portanto, imaginar que um grande avanço científico e o desenvolvimento social trariam paz ao coração do homem. Na verdade, era essa a expectativa da humanidade. Na medida em que nós avançarmos tecnologicamente, na medida em que a ciência avançar e que nós tivermos condição de vivermos melhor, teremos paz, teremos mais paz. A filosofia grega, ela depositava no conhecimento filosófico a esperança da salvação espiritual e, portanto, de uma vida de paz. Só que aí aconteceu algo de extraordinário nas últimas 7, 8 décadas. Houve, nesses últimos tempos, um salto científico e tecnológico. Algo tão veloz que é capaz de mudar conceitos quase que diariamente. A gente pode afirmar alguma coisa do ponto de vista científico hoje e amanhã acordarmos com uma nova descoberta e algo que faz cair aquela verdade na qual nós acreditávamos até hoje. Algo que muda a vida e os conceitos quase que diariamente. E isso tem o seu lado muito bom. Isso traz conforto ao corpo. Antigamente as pessoas trabalhavam, se esforçavam muito fisicamente. Hoje nós temos robôs, nós temos automação, e essas coisas fazem com que nós tenhamos muito mais produtividade, com muito menos esforço. Então, às vezes a gente vê, né, as pessoas mais antigas dizendo assim: tempo bom já passou, né? Passou por quê? Passou porque agora ele não tem mais vigor. Mas a vida hoje, ela é, sem dúvida nenhuma, mais fácil do que era há 50, 60 anos atrás. Então, sim, esse avanço científico e tecnológico trouxe conforto para o corpo e aproximou as pessoas. Então, antigamente você viajava, ia morar numa outra cidade, num outro estado, você quase que perdia contato com seus familiares, com seus amigos.
Hoje não, hoje você faz videochamada. Eu converso às vezes com famílias que os filhos estão em outra cidade e dizem assim, olha, a gente conversa praticamente todo dia por videochamada. Então, isso nos aproximou, isso traz conforto, traz alegria. Essas coisas são coisas boas, que essas mudanças trouxeram para nós. Além de disponibilizar uma gama quase que infinita de informações. Temos tudo à mão com um aparelho celular. A medicina que substitui órgãos, não só transplanta órgãos, mas substitui. Nós temos as próteses, algo extraordinário, né? Eu vou falar muito não, senão eu vou acabar errando aqui. O Juan fala assim, ô pastor, errou aí, né? Mas eu estava pensando, meditando nesse texto hoje, e pensando nisso, né? A pessoa tem um problema numa válvula do coração, aí tem lá uma válvula, não é uma válvula que foi tirada de outro coração, é uma válvula artificial, foi feita, e vai lá e substitui, o coração está funcionando. Que coisa extraordinária, meus irmãos. A microbiologia que produz vacinas e cria alimentos transgênicos, que traz alguns riscos, mas que alimenta multidões. É capaz de clonar animais. A ciência avança. E agora temos a inteligência artificial, que é a realidade presente no dia a dia das pessoas. A famosa Alexia, né? E aí eu ouvi esses dias de um homem que chegou em casa amargurado, o coração apertado, descontente, não sabia o que fazer, e ele disse, Alexia, você pode orar por mim? E aí a Alexia apresentou algumas opções de oração, e ele escolheu uma delas, e aí a Alexia orou por ele, e aí ele chegou no dia seguinte no trabalho, compartilhou isso com as pessoas, e então ele disse que dali para frente, todos os dias agora, a Alexia orava por ele. São essas coisas. Os corações estão vazios e as pessoas vão buscando, a tecnologia vai trazendo as opções. E aí a gente pensa assim, bom, com tanta tecnologia, o homem vai ter mais paz. O homem tem à sua disposição recursos os mais diversos. Contudo, não seria exagero afirmar que esse homem do século 21, com todos esses recursos à sua disposição, com todo esse conforto, nunca esteve tão distante da paz. As doenças emocionais e o número crescente de suicídios em todas as culturas nos prova isso. Há mais conforto, há mais recurso, mas não há mais paz. Deus deu ao homem o domínio sobre a criação, mas o homem é criatura e não criador. Fomos criados para a comunhão com Deus e nada supre a ausência de Deus. Não há tecnologia que supra essa ausência de Deus na vida do homem. Fomos criados para termos comunhão com Deus. E se Deus não está presente em nossa vida, então esse vazio é de um tamanho tão grande que nada pode preenchê-lo. Jesus veio para restaurar a comunhão entre o homem e Deus. Por isso ele disse, eu sou o caminho criado por Deus para nos reconduzir à comunhão com Ele, a fim de que o nosso coração seja preenchido pela sua paz. Efésios capítulo 2, versos 13 a 18, o texto diz assim, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz,
e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Em Jesus, nós temos paz com Deus. E se temos paz com Deus, então temos paz. Deus criou a ciência, e a ciência honesta, a ciência que não é dogmática, que não faz afirmações religiosas, mas que se limita a afirmar aquilo que pode provar, essa ciência, ela não nega a existência de Deus. Mas a verdade é que nenhuma ciência, nem a ciência honesta e nem a dogmática, pode trazer paz ao coração do homem. Então a pergunta é: você quer ter paz? Se você quer ter paz, a fonte de paz é Jesus Cristo. E você precisa abrir o seu coração. Você precisa confessá-lo como seu Senhor e Salvador. Você precisa se entregar a Ele, para que Ele habite em você e você tenha a paz. Jesus é a fonte da paz. Em segundo lugar, porque em Jesus o homem encontra alívio do seu fardo de pecado. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus afirma que Ele é a verdade. Eu sou a verdade. Desde que o pecado entrou no mundo, separando o homem de Deus, o homem vive uma agonia. O fardo do pecado que pesa sobre os seus ombros, que está preso ao seu corpo e que por fim o matará. Havia um povo bárbaro chamado etruscos. Esse povo, ele tem os seus registros cerca de 500 anos antes de Cristo, e ele resistiu muito aos domínios, tanto grego quanto romanos. E esse povo, durante um momento muito específico da história deles, eles tinham um rei que tinha uma conduta muito cruel. Quando eles entravam em guerra, as pessoas do exército inimigo que eles conseguiam capturar, eles pegavam aqueles cadáveres da guerra e amarravam na pessoa que estava viva, para que aquele corpo morto, aos poucos, matasse aquela pessoa que estava viva. Algo extremamente cruel, e que era reconhecido como crueldade, inclusive pelos próprios parte, né, daquele povo. As pessoas que faziam parte daquele povo consideravam aquela atitude como uma atitude cruel. Paulo faz menção disso, quando lá no capítulo 7 de Romanos, ele fala sobre a luta dele contra o pecado, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim, e ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará desta morte que está amarrada em mim? E ele termina dizendo: dou graças a Deus por Jesus Cristo. Por nós mesmos não conseguimos nos livrar desse peso do pecado que está amarrado em nós e que tende a nos matar. Somente Jesus pode nos livrar disso. A Bíblia compara o pecado em nós com essa prática desse povo. O pecado está no homem, e se o homem não se livra logo dele, por fim o pecado o matará. Na luta por livrar-se dessa condenação, o homem busca a religião. O homem entende esse peso do pecado e ele vai buscar na religião, nos rituais, nos sacrifícios, nas oferendas, nas boas obras. Ele vai buscar na religião se livrar desse peso de pecado. Mas a religião expressa ideias humanas para tentar solucionar um problema que é espiritual. Não dá para resolvermos com recursos humanos os problemas que são espirituais. Por isso as religiões falham. Quando a religião promete essa libertação do pecado, quando a religião promete a vida eterna, ela mente, porque ela não pode libertar ninguém. Nenhuma religião
Eu tenho dito isso, enquanto grupo religioso, os batistas não podem fazer nada para salvar ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Nós somos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, e nos unimos para proclamar a salvação em Jesus. Mas aquele que se une a nós, precisa se unir a partir da fé em Jesus Cristo. Se Jesus não transformar o seu coração, nenhum culto, nenhum trabalho que essa igreja faça, fará essa transformação. Só Jesus Cristo pode salvar. Então, quando as pessoas buscam na religiosidade esta salvação, ela deposita sua fé em uma mentira. Quando a religião, essa ou aquela, promete pelos seus próprios recursos a salvação, a paz, ela também mente. Não pode libertar, não pode dar paz, não pode reconciliar, não pode trazer paz ao coração de ninguém. Então Jesus afirma em João capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero a libertação, então Senhor, que verdade é essa? E aí então ele afirma em João 14, verso 6, eu sou a verdade. A verdade que afirma que Deus salva mediante a fé e o comprometimento com o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Por isso o crente desfruta de paz, não é porque ele é melhor do que ninguém, não somos melhores do que ninguém, não merecemos mais do que ninguém, mas desfrutamos da paz, porque depositamos a nossa confiança em Deus, e na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Por isso temos paz, porque a verdade que é Jesus, liberta o crente do fardo do pecado, e da sua consequente condenação. Então a pergunta para você é, até quando você vai continuar insistindo em depositar a sua confiança nas mentiras humanas, nas ideias humanas que tentam construir uma salvação que não é capaz, que prometem alguma coisa que não pode dar? Você quer paz? A única fonte para a verdadeira paz é Jesus Cristo. Confesse Jesus como seu único e suficiente Salvador. Reconheça nele o plano de Deus para salvar e cuidar de você, para libertar você do poder do pecado, para que você tenha segurança, tenha esperança e, por isso, possa desfrutar da paz. Jesus é a fonte da paz. Em terceiro e último lugar, porque em Jesus o homem encontra a segurança da comunhão com Deus. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus afirma, eu sou a vida. Eu não apenas tenho a vida, eu não apenas tenho o conhecimento sobre a vida, eu não apenas tenho informação sobre a vida, ele diz, eu sou a vida. Na maioria absoluta das vezes em que a palavra vida aparece na Bíblia, o seu significado vai muito além de simplesmente viver como existir. A ideia bíblica não é apenas de existir, né? O homem está morto nos seus delitos e pecados, está andando para lá e para cá, está conversando, está construindo, está estudando. Como assim ele está morto? Ele está espiritualmente morto, está separado de Deus. Quando a Bíblia fala sobre vida, essa promessa de vida é mais do que existir. A vida que Deus nos oferece não é simplesmente viver, mas sim desfrutar da vida idealizada por Deus para o ser humano. E a vida que Deus idealizou para o ser humano é a vida com Ele, é a vida em comunhão com Deus. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, em abundância, vida completa. A ideia, portanto, não é apenas quantidade de vida, mas é qualidade de vida, é vida vivida com Deus, segura nas mãos de Deus, desfrutada no caminhar com Deus, de mãos dadas com Deus. A vida que Deus nos oferece é vida de íntima, constante e eterna comunhão com Deus, e não é algo para apenas depois da morte.
A vida eterna é algo para ser desfrutado aqui e agora. João capítulo 5, verso 24. Eu lhes asseguro, disse Jesus, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Vida eterna é vida com Deus, e a gente começa a desfrutar da comunhão com Deus a partir do momento em que a gente confessa Jesus como Salvador e que somos, portanto, livres do pecado, livres da condenação. A comunhão com Deus produz conforto, produz alívio, coragem, segurança, alegria, satisfação. A comunhão com Deus nos assegura a qualidade de vida. Quando o homem tem vida, a vida de Deus não precisa de mais nada. Seu coração está em paz. Jesus afirma: eu sou a vida. Em Jesus e através de Jesus, a comunhão com Deus se torna uma realidade. Atos capítulo 4, verso 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Você crê nisso? Ou você tem crido em outras coisas, em outras afirmações, em outras fontes, possíveis fontes de paz? Que tipo de mentiras estão sendo contadas a você e que estão convencendo você de buscar paz em outras fontes? Meus irmãos, às vezes a gente não dá tanto crédito às mentiras, mas a mentira ela tem um poder muito grande. E quando essa mentira ela é contada para um coração corrompido pelo pecado, um coração que naturalmente se opõe a Deus, qualquer mentira que nos proponha algo bom, sem que tenhamos que passar por Deus, o coração do homem está abraçando. Só que não adianta. É em Deus que está a paz. É no caminhar com Deus, é no negar-se a si mesmo, é no abraçar o comprometimento com o Senhor que é santo, que nós encontramos paz. Fora disso, é só enganação. E o coração continua apertado, inseguro. Você tem paz? Você vive uma vida de paz? Quando você olha para dentro do seu coração, diante das lutas, das dificuldades, das incertezas desse mundo, você pode dizer que o seu coração está em paz? Se Jesus ainda não reina no seu coração e na sua vida, a sinceridade levará você a dizer que não tem paz. Eu me lembro de uma pessoa respondendo essa pergunta, dentro de um carro. A gente deu carona para ela, e aí o Adilson, irmão em Cristo, perguntou para essa pessoa, já conhecia ela há algum tempo, falou assim: vem cá, você tem paz? E aí a pessoa disse: não, olha, minha vida está bem, eu estou estudando, estou trabalhando, citou um monte de coisa. Aí ela acabou de falar, ele falou assim: não, mas não é isso que eu estou perguntando. Eu perguntei se você tem paz. Aí o semblante dela caiu. E ela disse: não tenho. Não há paz em um coração que está vazio de Deus. Não há paz em uma vida que está separada de Deus. Então a pergunta seguinte é: você deseja viver em paz? Você deseja desfrutar a paz que há em Deus e que é promessa de Deus? Porque se você deseja, ela está ao seu alcance. É só abrir o coração, reconhecer a sua limitação, o seu pecado, e dizer: Senhor, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu tenho entristecido o teu coração, eu reconheço que eu tenho caminhado na contramão da tua vontade, e eu reconheço que não tem dado certo. Eu reconheço que o meu coração está apertado, que eu olho para frente e eu não tenho esperança, e eu não quero mais viver assim. Eu quero que o Senhor conserte a minha vida. Eu quero que o Senhor ocupe esse espaço na minha vida. Eu creio no teu Filho Jesus Cristo. Eu creio no sacrifício dele. E eu quero que a obra do Senhor, que ele começou lá na cruz,
ela se cumpra em mim. Se você declarar isso de coração para Deus, Ele opera o milagre e vivifica o seu espírito morto. Ele produz vida em você, Ele chama você para perto, para a comunhão com Ele. E a paz habitará no seu coração, a partir de agora e para sempre. Você deseja essa paz? Eu quero convidar a igreja a fecharmos os nossos olhos, porque esse é um momento de decisão, esse é um momento de batalha espiritual. Você pode escolher dizer assim: olha, eu vim aqui hoje, eu ouvi essa palavra, é uma palavra boa, interessante, mexeu comigo, talvez daqui a algum tempo eu tome essa decisão. E eu digo para você, fazer essa escolha não é uma boa escolha, porque você está dizendo que quer continuar caminhando sem paz, você quer continuar caminhando sem Deus, e o pior, você não sabe se terá o amanhã para poder dizer sim para Deus. Então, escolher adiar essa decisão, uma vez que você tenha entendido que Deus quer isso para a sua vida, não é uma atitude sábia. Sábio é abrir o coração e é dizer: Senhor, eu tenho esse momento agora, e eu não quero deixar ele passar, eu não quero voltar para casa com meu coração vazio, eu quero que o Senhor transforme meu coração. Então, se você deseja isso, se você deseja que a sua vida seja transformada, se você deseja conhecer e caminhar com esse Deus eterno, que criou você, e que promoveu uma obra através da morte do seu Filho eterno, para que você pudesse ter vida, se você quer experimentar e viver, estar seguro nessa paz que há em Deus, você precisa orar e invocar o nome do Senhor. A promessa de Deus para cada ser humano é essa: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Deus não vai salvar você por causa da sua capacidade de fazer isso ou aquilo, de ser bonzinho. Deus vai salvar você porque você o invocou em oração e demonstrou fé no plano salvador dele. Não é pelas suas obras, não é pelo seu mérito, é porque Deus ama você. Então, se você deseja essa salvação, eu gostaria que você orasse comigo dessa forma, falando para Deus, derramando o seu coração diante de Deus. Ore assim: Senhor Deus, obrigado por ter me trazido aqui neste lugar, onde eu pude ouvir essa palavra e pude entender o seu amor. Obrigado, Senhor, porque eu posso reconhecer agora que o meu coração não está em paz, mas agora eu sei onde está a fonte da paz: no teu Filho Jesus Cristo. Então, Senhor, eu reconheço os meus pecados, eu reconheço que eu tenho agido contrário à tua vontade, eu não quero mais viver assim, Senhor. Eu quero a tua salvação, eu quero o teu perdão. Eu confesso Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador e Senhor, e eu peço ao Senhor que opere um milagre em mim. Faz o teu Espírito habitar em mim nessa noite, para que eu seja feito teu filho, seja reconciliado com o Senhor, e tenha o meu coração preenchido pela tua paz. Oro ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Se você fez essa oração e a fez com